Meus queridos, graça e paz. Hoje, conforme disse na semana passada, estarei falando com os irmãos sobre o conflito, Esse conflito palestinos e judeus, judeus e palestinos que dura desde sempre. Você hoje vai saber a origem dessas guerras, a origem desses conflitos, por que começou, de onde veio essas guerras, por que veio, vocês vão entender direitinho hoje essa guerra. Eu quero dizer para os irmãos que Israel e Palestina, eles estão constantemente em guerra, e existe um porquê, existe uma razão, tem uma explicação para tudo isso, e eu vou então tentar explicar para os irmãos estas questões, De início, eu quero esclarecer para os irmãos, e quero que os irmãos saibam, que a razão desses conflitos, entre esses dois povos, judeus e palestinos, é a disputa de terra, é a disputa de território, é a disputa, sobretudo, por Jerusalém. As duas partes, judeus e palestinos, reivindicam para si a propriedade daquelas terras. Os judeus afirmam que a terra é deles, os palestinos afirmam que a terra é deles. Os judeus até aceitam um acordo para que exista dois estados ali, o estado judeu e o estado palestino, mas os palestinos não aceitam a presença dos judeus naquela região, e os palestinos desde sempre, alguns grupos mais extremistas dos palestinos, eles querem exterminar o povo judeu, eles querem apagar do mapa Israel e esse povo. Vocês devem ter visto declarações bem recentes, desse grupo que a gente pode afirmar é um grupo terrorista, o Hamas. O grupo Hamas é um grupo de palestinos e que não representa os palestinos. Os palestinos, eles buscam a terra. Esse grupo extremista quer acabar com os judeus. Eles não estão nem brigando pelas causas dos palestinos, eles estão querendo exterminar e acabar com os judeus. Então, existe essa guerra, existe essa disputa por terra, cada um querendo ser dono daquele pedaço, e por conta disso eles guerreiam, eles estão em guerra o tempo todo, procurando adquirir a propriedade absoluta daquelas terras, E aí, queridos, eu quero, para iniciar, falar um pouquinho de Jerusalém, Jerusalém situa-se no Oriente Médio, na região da Palestina, entre o Mar Mediterrâneo e o Mar Morto, no deserto da Judeia. Atualmente, a Jerusalém moderna, ela envolveu a Jerusalém antiga, também conhecida como Jerusalém velha. É como, quando a gente fala hoje de Jerusalém, é uma grande metrópole, imagine Brasília. Quando construiu Brasília, criou-se o plano piloto, tem um quadrilátero, o quadrilátero Cruz que eles falam, e é um pedacinho de terra, Brasília, quando foi projetada, só que o tempo passou, e foi se espalhando gente em volta de Brasília, em volta do plano piloto. Muitas cidades foram, muitos bairros, muitas cidades foram criadas depois de Brasília. Então tem a Jerusalém velha, que é essa bíblica, mas atualmente Jerusalém nova cresceu demais da conta em volta da Jerusalém antiga, E a Jerusalém antiga, então, a Jerusalém moderna, ela circunda a cidade velha, ela que também é conhecida como a Jerusalém oriental. Essa Jerusalém dos tempos bíblicos, ela tem 1 quilômetro quadrado e se encontra na parte oriental de Jerusalém.
e ela é dividida em 4 quarteirões, e eu quero falar para os irmãos desses 4 quarteirões. Esse aqui é o mapa da Jerusalém antiga. Antes de eu falar desse mapa para os irmãos, eu julgo muito importante trazer um esclarecimento para os irmãos, que é o seguinte: Jerusalém, queridos, Jerusalém é uma cidade de fé, é uma cidade de referência para as 3 maiores religiões monoteístas do mundo: o judaísmo, a religião mais antiga, monoteísta mais antiga do mundo, o cristianismo e o islamismo. Esses 3 grupos de povos, essas 3 religiões, elas disputam, ou têm Jerusalém como uma cidade sagrada, como uma cidade de referência, como uma cidade de fé para eles. E aí, é importante que os irmãos saibam que essas religiões estão intrinsecamente ligadas com Jerusalém. O judaísmo está intrinsecamente ligado com Jerusalém, o cristianismo está intrinsecamente ligado com Jerusalém, né? O islamismo está intrinsecamente ligado, né? Com Jerusalém. Para você ter uma ideia, Jerusalém, essas 3 religiões, elas têm uma origem abraâmica, elas têm uma origem em Abraão. Quando eu digo religião monoteísta, é uma religião onde se crê em um único Deus, criador de tudo. Essas 3 religiões, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, eles creem num único Deus, criador de tudo. E para você entender melhor, eu vou te mostrar aqui o seguinte: Deus, Adão e Eva e Abraão. De Abraão tem Sara, tem Isaac, e daqui surge o povo hebreu. Desse povo hebreu vai nascer Jesus. De Jesus cria-se a religião, o cristianismo. Mas saindo aqui de Abraão ainda, Sara, Isaac, hebreus, tem o judaísmo. Porque o judaísmo, eles não reconhecem Jesus como o Messias esperado por eles. Então, eles estão até hoje aguardando o Messias, mas vocês veem que a origem saiu aqui de Abraão. Já os cristãos, que também saiu aqui, ele veio até Jesus. Nós, do cristianismo, nós reconhecemos Jesus como o Salvador da humanidade. E aí, se você voltar aqui em Abraão, você vai perceber que também de Abraão veio Agar, que era a serva de Sara, era a escrava. De Agar veio Ismael, de Ismael vieram os árabes, aqui dos árabes vem Maomé, e Maomé vai fundar o islamismo. Então aqui nós temos as 3 maiores religiões monoteístas do mundo. Essas religiões creem que existe um só Deus criador, só que nós acreditamos no Messias, Jesus, como o Salvador do mundo. Os hebreus não creem, estão aguardando, e o islamismo também não crê, né? Então, aqui nós temos as 3 religiões monoteístas do mundo. Essa é a mais antiga, ela data lá do início, ela data desde quando veio a lei, desde quando foi estabelecida uma lei para os judeus. Desde essa época aqui, já existe o judaísmo. O cristianismo surgiu quando? Com o advento de Jesus, com o nascimento, com a morte, com a ressurreição de Jesus. A partir do momento que Jesus é assunto ao céu, os discípulos dão prosseguimento nessa obra, e então nasce a igreja, e nasce aqui então os cristãos, né? Os pequenos cristos. Já aqui o islamismo vai nascer no ano 670, no século VII, né? Eu vou contar um pouquinho da história deles um pouquinho mais para frente. O judaísmo hoje, o cristianismo hoje é a religião do mundo que tem o maior número de seguidores. As estatísticas hoje dão conta que existe cerca de 2 bilhões e 400 milhões cristãos espalhados pelo mundo afora.
Em segundo lugar está aqui o islamismo, que tem em torno já de quase 2 bilhões de seguidores, e o judaísmo é o menor. Por quê? Porque o judaísmo, ele não tem uma visão missionária, ele não tem uma visão de ganhar outras pessoas para o judaísmo. Para eles, judeu é o que tem mãe judia, né? É o que se converte ali ao judaísmo, mas eles não pregam o judaísmo, a exemplo do que nós fazemos. Então, a menor dessas religiões é o judaísmo. No entanto, ela é a mais antiga de todas elas, tá? Então, dito isso, queridos, os irmãos, então, entendem que existem essas religiões, elas estão intrinsecamente relacionadas com Jerusalém, e aí tem algumas informações importantes, né? Todas essas religiões, elas têm Jerusalém como um lugar sagrado para elas, porque no caso do cristianismo, porque ali Jesus nasceu, exerceu seu ministério, morreu, ressuscitou, foi assunto ao céu. Então tudo relacionado a Jesus é ali naquela região. Já os muçulmanos, o judaísmo, eles têm Jerusalém como sagrado porque foi uma promessa de Deus a eles. E ali foi construído o templo de Salomão, que foi derribado, reconstruído por Zorobabel, derrubado outra vez e hoje não existe. Mas o templo de Salomão, quando foi derrubado, restou o Muro das Lamentações, e o Muro das Lamentações hoje é um lugar sagrado para o judaísmo. Já para o islamismo, existe lá um lugar sagrado, que está na esplanada das mesquitas. Tem a mesquita de Al-Aqsa, que é uma das mais importantes para o islamismo, e tem também o Domo da Rocha, que eu vou falar desses assuntos mais detalhadamente um pouquinho à frente. Então esses 3 lugares são sagrados para essas religiões ali em Jerusalém, por conta disso. Mas aí, dando continuidade aqui, eu preciso que os irmãos compreendam algumas coisas, eu preciso que vocês compreendam algumas coisas, e essas coisas é o seguinte: a gente precisa de ter bem definido o que é hebreu, o que significa hebreu, o que significa israelita, o que significa judeu, o que significa israelense, mas a gente precisa saber também o que significa árabe, o que significa muçulmano e o que significa islamismo. Para você compreender melhor, veja bem, são algumas definições importantes, porque às vezes você ouve falar de judeu, de hebreu, de israelita, e dá uma confusão toda, e você não compreende. Hebreu, querido, são descendentes de Abraão, né? Em Gênesis 14, 13, aparece a primeira expressão hebreu. A tradição judaica explica que esse termo se refere a Éber, um descendente de Sem, que era filho de Noé. Na verdade, esses 3 nomes aqui, é a mesma coisa, refere-se ao povo escolhido por Deus. Israelita descende de Israel, o nome que Deus deu a Jacó em Gênesis 32, 28, quando Jacó lutou com o anjo, e Deus mudou o nome de Jacó para Israel, e de Israel nasce 12 filhos, esses 12 filhos vêm a ser as 12 tribos, né, de Israel. Então, israelita vai vir de Israel, que é o segundo nome de Jacó. Já judeus são descendentes da tribo de Judá, que constituíam a maioria dos que voltaram do cativeiro na Babilônia e reedificaram o templo e a cidade de Jerusalém. Na verdade, o povo de Deus, o povo escolhido, na Bíblia são conhecidos como hebreu, israelita ou judeu, é a mesma coisa, apenas em épocas diferentes. É o mesmo povo a quem Deus fez as mesmas promessas, e o povo que Deus separou. Então, quando você ouvir falar de hebreu, de israelita e de judeu, está falando do mesmo povo, porém eles receberam esses nomes em épocas diferentes. Já israelense é um nome que você não vai ver na Bíblia. São cidadãos do Estado moderno de Israel, criado em 1948, após o Holocausto e a Segunda Guerra Mundial. Quem nasce no Brasil é brasileiro, quem nasce lá em Israel é israelense. Então,
há essa diferença entre israelita e israelense. Israelense é só quem nasceu no território de Israel, que a gente visita de quando em vez. Vamos visitar esse ano, essa guerra vai acabar, nós vamos voltar lá esse ano, se Deus quiser, esse ano que vem. Então israelense é quem nasce ali, né? Só para os irmãos entenderem a diferença desses termos. Mas eu vou explicar isso melhor um pouquinho mais à frente. Outras definições importantes que a gente precisa saber ao estudar esse assunto é saber que árabe é uma pessoa cuja língua é o árabe, que vive em um país de língua árabe e que tem simpatia com as aspirações dos povos de língua árabe. Já então isso aqui tem a ver com a etnia, né? Tem a ver com a etnia. Muçulmano é aquele que professa a religião do Islã, que tem Alá como Deus. E na verdade, Alá em árabe significa exatamente Deus. Quando você vê um muçulmano falando Alá, 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 está falando Deus, 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 é porque a língua é apenas um nome na língua diferente. Então, o muçulmano é aquele que professa a religião do Islã, que tem Alá como Deus e Maomé como único profeta. Há povos falantes de árabe que não são muçulmanos. Então, veja bem, árabe nem todo árabe é muçulmano, e nem todo muçulmano é árabe. Vou dar um exemplo, o Irã. O Irã é um país inimigo de Israel, faz parte da Liga Árabe, né? Faz parte do grupo de países árabes, povos árabes. Aliás, não faz parte do grupo de povos árabes, porque o Irã é a antiga Pérsia. Então, o povo do Irã não é árabe, mas todos são do Islã, todos têm essa religião. Você vai encontrar brasileiro muçulmano, entende? Então muçulmano é a religião dos árabes, e islâmicos. O Islã é uma religião surgida na Península Arábica no começo do século 7 por meio do profeta Maomé. Então, só diferenciando, porque para você compreender tudo, essas definições são muito importantes, tá? Árabe, então, muçulmanos e islâmicos, certo? Aí, queridos, eu quero então dizer para os irmãos o seguinte, que para a gente compreender a razão desses conflitos que existem entre judeus e palestinos, a gente tem que voltar ao princípio, a gente tem que voltar ao Gênesis, a gente tem que ir lá em Abraão, a gente tem que ir lá em Sara, a gente tem que ir em Gênesis no capítulo 12, porque se você não sabe, antes de eu voltar aqui, deixa eu mostrar esse mapa aqui para os irmãos, que é a Jerusalém Velha, né? A Jerusalém Velha, ela é cercada, toda murada, ela era cercada, toda murada. Atualmente, irmãos, olha, tem 4 quarteirões na Jerusalém antiga. Tem esse primeiro bairro aqui, que moram os armênios. Tem esse segundo bairro, que moram os cristãos. Tem esse terceiro bairro, que mora o povo judeu. E tem esse outro bairro aqui, que é esse grandão aqui, que mora os muçulmanos. Então, dentro de Jerusalém hoje, mora muçulmanos, que vivem pacificamente com judeus, moram cristãos, moram os armênios, e tem essa parte aqui que é a esplanada do templo, é o lugar sagrado dessa Jerusalém. Aqui, para os judeus, isso aqui é conhecido como o Monte do Templo, que é o Monte Moriá, onde antigamente foi erguido o Templo de Salomão. E essa região então aqui é o Monte do Templo para os judeus. Para os muçulmanos, isso aqui é chamado de a esplanada das mesquitas, porque aqui tem a mesquita de Al-Aqsa e tem o Domo da Rocha, que daqui a pouco vocês vão entender melhor o que são isso daí. Agora, Jerusalém, acreditem, é a cidade mais segura do mundo, por incrível que pareça. O sistema de segurança que protege a cidade de Jerusalém, ela é terrível. Por que o Hamas não ataca Jerusalém? Porque eles vão matar os seus irmãos árabes que estão aqui, ó. Por que outros povos não atacam? Porque é uma cidade sagrada onde tem uma mistura de pessoas. Então, essa Jerusalém aqui, vivem cristãos, armênios, vivem os judeus, vivem os muçulmanos,
tudo juntinhos ali naquele mesmo lugar. Era importante eu dizer isso para os irmãos compreenderem um pouquinho. Olha, aqui tem os 3 lugares mais sagrados em Jerusalém para as 3 religiões. Para os muçulmanos, tem essa mesquita aqui, que é aquela da cúpula dourada, já vou mostrar ela aí. Essa cúpula é o lugar mais sagrado para os muçulmanos. Por quê? Porque diz-se que Maomé, desse ponto, ele foi assunto ao céu, ele ascendeu ao céu. Aqui dentro dessa mesquita tem uma pedra, que na crença dos muçulmanos, foi onde Abraão levou Ismael para ser sacrificado. Só que a nossa Bíblia diz que não foi Ismael, foi Isaac. Então, eles creem que desse ponto Maomé subiu, eles creem que aqui Ismael foi levado por Abraão para ser sacrificado, construíram essa mesquita, a mesquita, né? E aqui é o lugar mais sagrado para eles, por isso. E aqui também para eles, muçulmanos, tem a mesquita de Al-Aqsa, uma das mais importantes para eles. Jerusalém para eles, para os muçulmanos, é o 3º lugar mais sagrado. Primeiro Meca, Medina, na Arábia, e depois esse lugar aqui. Para os judeus, esse lugar deveria estar o Templo de Salomão, que foi destruído por Nabucodonosor quando levou o povo cativo para a Babilônia. Depois o povo voltou, Zorobabel reconstruiu o templo, Herodes depois fez umas melhorias no templo, e depois General Tito no ano 70 destruiu o Templo de Salomão. De toda essa região aqui, de tudo isso aqui, a única coisa que sobrou foi o Muro das Lamentações, que fica bem aqui. Aqui é o único lugar que os judeus podem chegar para cultuar a Deus, aqui no muro, no pé do monte do templo. O povo não pode subir nessa região aqui para cultuar, porque aqui são os muçulmanos que estão no domínio hoje. Então, para os judeus restou o Muro das Lamentações, é um lugar sagrado para eles. Nós vamos ver isso daqui um pouquinho mais na frente. E para os cristãos, aqui está a igreja do Santo Sepulcro. Diz-se que nesse lugar tinha um monte caveira, onde Jesus foi crucificado. Ali os cristãos, lá no início do século, lá no século 1, 2, construíram aqui uma igreja, e aqui é um lugar sagrado para os cristãos católicos. Tá? Então a igreja católica, que é o lugar mais sagrado para os cristãos. Então as 3 religiões do mundo têm os seus pontos sagrados dentro de Jerusalém. Essa é a situação. Então, queridos, vejam bem, vocês tiveram uma visão panorâmica dessa questão de Jerusalém, né? Vamos lá. Eu disse que para a gente compreender melhor essa situação, essa história, a gente tem que voltar lá no Gênesis, a gente tem que voltar lá no início de tudo. E tudo vai começar em Gênesis, no capítulo 12, quando Deus chama Abraão. Deus vai dizer para Abraão: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do seu pai e vá para uma terra que eu te mostrarei. Abraão sai então e vai para uma terra que Deus havia de mostrar para ele. Um tempo depois, Deus vai renovar essa aliança com Abraão no capítulo 15, aí nós estamos no capítulo 12 de Gênesis. No capítulo 15, Deus vai renovar essa aliança com Abraão, e Deus vai dizer, então Deus vai levar ele fora da tenda, se você pegar o contexto, e vai dizer: Abraão, olha para os céus, e conta as estrelas, se as pode contar, e disse-lhe: assim será a sua descendência, tão numerosas como são as estrelas, será numerosa a sua descendência, os seus filhos. E Abraão creu no Senhor, e isso foi-lhe imputado por justiça. E Deus disse mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te esta terra para herdá-la. Então Deus vai fazer uma promessa para Abraão, de que daria a terra para ele, de que daria essa terra para ele. Mais adiante, nós vamos ver, ainda nesse mesmo capítulo 15, disse mais, Abraão vai dizer: mas como que a minha descendência vai ser numerosa? Como que eu vou ter muitos filhos, se
nascido na minha casa, aí ele vai dizer que um nascido na minha casa será o herdeiro, porque ele estava dizendo, eu não tenho como ter filhos. Aí ele está dizendo, um vai nascer da minha casa, está se referindo a Ismael. E Deus vai dizer, eis que veio a palavra do Senhor a ele dizendo, este Ismael não será o teu herdeiro, a terra não vai ser para ele, mas aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Não será Ismael o herdeiro da terra, o herdeiro será Ismael, só para você compreender. Isaac, perdão, não vai ser Ismael, vai ser Isaac, tá certo? Então ali começa, Deus promete para um, lembrem-se que Ismael e Isaac, eles são irmãos, porém Isaac é o filho da promessa, e Ismael, aquele filho que Sara sugeriu para Abraão, se deitasse com Agar, sua serva, para que tivesse um filho, porque ela não creu na promessa. Deus falou que faria dela ia dar um filho para ela, eu já sou avançado em idade, eu já sou estéril, meu velho já passou aí dos 80, como é que eu vou ter um filho? Ela não acreditava, né? Mas Deus deu então Ismael através de Agar. Então, queridos, aí vai surgir Ismael. Olha as palavras de Sara. Então Sara, mulher de Abraão, tomou Agar, sua escrava, sua serva egípcia, e a deu por mulher a Abraão, seu marido, depois que ele já estava morando durante 10 anos na terra de Canaã. Ele teve relações com Agar e ela ficou grávida. Ao saber que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para sua senhora. E aí, um pouquinho mais adiante, e aí já é porque eu estou avançando, não dá para passar todos os textos, mais adiante, o anjo do Senhor continuou dizendo, você está grávida, falando para Agar, e dará à luz um filho, a quem chamará Ismael, porque o Senhor ouviu o seu grito de aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem, em outras palavras, ele vai ser um homem valente, vai brigar com todo mundo. A sua mão será contra todos, a mão de Ismael será contra todos, e a mão de todos será contra ele, e ele habitará diante de todos os seus irmãos. Então aí vai surgir Ismael, e aí, queridos, nasce Ismael. Depois que nasce Ismael da serva de Abraão, aí Deus vai dar Isaac, que Isaac vai nascer depois. O Senhor visitou Sara, como havia dito, e cumpriu o que tinha prometido, porque Deus, quando promete, ele cumpre. Sara ficou grávida e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado que Deus lhe havia falado. Ao filho que ele nasceu, que Sara lhe dera à luz, Abraão deu o nome de Isaac. Então lá no começo, lá em Abraão, nascem 2 filhos, nasce Ismael e depois nasce Isaac. E aí, queridos, no capítulo 22 de Gênesis, Deus vai falar para Abraão, agora Abraão tem esses 2 filhos, e Deus queria provar a Abraão para ver se ele era fiel mesmo, e Deus fala, Abraão, pega teu filho, teu único filho, e oferece-o em holocausto a mim, num lugar que eu vou te mostrar. A Bíblia diz que amanheceu o dia, Abraão preparou tudo, albardou o jumento, pegou os servos, lenha, cutelo, tudo, pega 2 servos, pega Abraão e sai. E Deus vai mostrar para Abraão Monte Moriá, lá onde está o templo, lá onde estão as mesquitas, e Abraão vai lá sacrificar Isaac, e quando prepara tudo, quando Abraão levanta a mão e vai descer o cutelo para matar Isaac, para imolar Isaac, aí Deus brada do céu, Abraão, Abraão, não faças tal. Abraão olha para o lado e vê um cordeiro, um carneiro, pega esse animal, então, e sacrifica no lugar do seu filho. Essa é a história. Então, queridos, a gente volta lá no início, e como os irmãos viram, Deus então promete a Abraão dar uma terra a ele, né? Deus promete dar uma terra a Abraão. De forma sintetizada, eu já mostrei para os irmãos que o povo escolhido ao longo da história teve 3 nomes: Hebreu,
israelita e judeu. Então, vamos lá. Hebreus, como eu disse, é oriundo de Éber, que era um descendente de Sem, filho de Noé. E isso a gente vai ver que lá em Gênesis 14, versículo 13, o povo vai ser chamado de hebreu. Olha aqui, hebreu aqui, ó. Porém, um homem que conseguiu escapar veio e contou tudo a Abraão, o hebreu. Então, esse povo é chamado de hebreu. E a origem desse nome hebreu vem de Éber. Éber, essa é uma das. Existem outras linhas que diz que esse nome veio de alguém que estava além do rio, lá da Mesopotâmia, mas o mais fiel é esse, é de que hebreu veio de Éber, hebreu. E aí, então, o nome hebreu está na Bíblia, está aí. E aí, queridos, o nome israelita vem de onde? Aqui vai ter uma situação, por quê? Porque o povo hebreu vai ficar escravo no Egito cerca de 400 anos. Cerca de 400 anos. O povo vai servir aos egípcios. Mas vai chegar um momento que Deus vai levantar um libertador, Deus vai levantar Moisés. Moisés vai tirar o povo do Egito para onde? Para a terra prometida. Então, os irmãos conhecem a história. O povo sai do Egito, fica perambulando no deserto por cerca de 40 anos. E chega um momento então que o rio Jordão está aqui, a terra prometida está do outro lado. Mas Deus não permite que Moisés entre na terra prometida. Josué capítulo 1 vai dizer, Deus chama Josué e fala: Josué, meu servo Moisés é morto. Agora é você que vai assumir o comando e vai fazer esse povo entrar na terra prometida que eu prometi a Abraão e aos seus descendentes. Então, queridos, o que vai acontecer? Josué, ele vai entrar na terra. Ele vai entrar na terra. Quando ele entra na terra prometida, depois do Jordão, o que Josué vai fazer? A Bíblia diz que eles tinham que entrar, mas a terra não estava desocupada não. A terra estava ocupada. E a Bíblia diz que esse povo vai entrar na terra, e Deus fala que eles precisam expulsar os moradores de lá. Eles precisam guerrear, eles precisam então lutar para que eles conquistem a terra. Então Josué entrou na terra prometida. A primeira batalha foi os moradores de Jericó. Os irmãos conhecem a história. As muralhas caíram, ali eles já tomaram aquela terra. Mas Deus disse que a terra que eles entrariam, a Bíblia diz, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadimoneus, dos heteus, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos gigaseus, dos jebuseus, era a terra que Deus estava dando para eles, né? Deus disse: a tua descendência eu dei essa terra, Abraão. Então o povo passa, meus irmãos, e ali eles vão então, Josué então vai distribuir a terra entre as tribos. Que tribos? As tribos de Israel. Por que tribos de Israel? Para você ter uma ideia, para você compreender, tem um texto na Bíblia que fala, que é Gênesis 32, 28, esse texto vai dizer que o anjo vai lutar com Jacó. Então disse o anjo: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Veja bem, Abraão, Isaque e Jacó. Jacó passa a chamar-se Israel. Israel tem 12 filhos. Cada filho desses, né, seus 12 filhos, os nomes dos seus 12 filhos, vai ser os nomes das tribos
de Israel. Então, o nome israelita é oriundo, o nome israelita é oriundo de Israel, que é o mesmo Jacó, que era filho de Isaac, que era filho de Abraão. Em Êxodo 1:1 nós vamos ver o termo israelitas. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para os afligir com trabalhos pesados, e assim os israelitas construíam para Faraó. Então você percebe que o mesmo povo que anteriormente era chamado de hebreu, aqui na época dos patriarcas, agora já é chamado então de povo hebreu. Então o povo entra na terra, e aí acontece algo interessante, porque Deus vai dizer qual era a terra que Deus estava dando para esse povo. Olha aqui, resolveram que se fizesse uma proclamação por todo Israel, desde Berseba até Dan. Isso são limites, deixa eu te mostrar essa imagem aqui que você vai compreender. Isso aqui é a região da Palestina. Deus está dizendo, naquele versículo anterior, que de Berseba até Dan, olha, Berseba está aqui no sul de Israel, não dá para ler porque a imagem está bem pequenininha, mas Berseba está aqui. Deus está dizendo, olha, de Berseba até Dan, Dan está aqui em cima, a tribo de Dan está aqui em cima, né, quase na divisa com o Líbano. Então Deus está dizendo, ó, tudo isso aqui é terra de vocês. Mas aqui em Gênesis 15:18, Deus vai dizer os limites da terra no outro sentido. Naquele mesmo dia o Senhor fez aliança com Abraão, dizendo, à sua descendência dei essa terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. O rio do Egito está aqui, irmãos, ó, e o grande rio Eufrates está lá em cima. Deus está dizendo para Abraão, a terra que eu te dou, Abraão, vai começar aqui, no rio do Egito, e vai terminar aqui no rio. Então, essa terra aqui, ó, a faixa de Gaza está bem aqui, ó, bem aqui assim. Essa terra toda essa terra, toda essa região aqui, onde está a Jordânia hoje, toda essa região, é terra que Deus prometeu a Abraão e aos seus descendentes. Naquela imagem bem primeira que eu disse para os irmãos, que eu mostrei para os irmãos, os irmãos viram que, essa daqui, os descendentes de Abraão, a quem Deus prometeu a terra, está aqui, ó, são os judeus. Para esse povo aqui, de onde descendeu Ismael, a terra não foi prometida para eles, foi prometida aqui, só para os irmãos compreenderem. Então, queridos, vejam bem, Deus, quando deu a terra para Abraão, Deus delimitou onde é a terra, onde está a terra, essa região toda, Deus deu para esse povo. E aí, nós vamos perceber que quando o povo os israelitas atravessaram o Jordão e teve a distribuição da terra, nós vamos perceber que o que Deus falou para o povo é de que essa aliança era uma aliança perpétua. Olha só, estabelecerei uma aliança entre mim e você, Abraão, e a sua descendência no decurso das suas gerações. A aliança perpétua é para sempre, não é por um pouco de tempo, para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. Darei a você e a sua descendência a terra onde agora você é estrangeiro. Toda a terra de Canaã, irmãos, tudo isso aqui, ó, Deus deu para Abraão e disse, como propriedade perpétua, e você, o Deus deles. Então vocês estão entendendo para quem que Deus deu a terra, e não foi por um pouco de tempo, é por uma aliança perpétua. Aí, tem um fato interessante, porque em Josué capítulo 15, nós vamos perceber que a parte que coube a Judá é essa parte central aqui, bem aqui, onde está o reino de Benjamim e Judá. Jerusalém está bem por aqui assim, ó. E nós vamos perceber que quando Josué distribuiu a terra, olha o que aconteceu. A tribo de Judá
não conseguiu expulsar os jebuseus que moravam em Jerusalém. Olha, Josué 15:63. Mas os filhos de Judá não puderam expulsar os jebuseus que viviam em Jerusalém. Então a terra foi distribuída, as tribos tinham que expulsar os seus moradores. A tribo de Judá, que era uma tribo menor, ela não conseguiu expulsar os jebuseus. Assim os jebuseus moram com os filhos de Judá em Jerusalém até o dia de hoje. Não o dia de hoje, mas quando esse texto foi escrito, né? E aí, então, você vai perceber que Jerusalém coube a tribo de Judá, mas a tribo de Judá não conseguiu tirar os moradores de lá na sua totalidade. O que vai acontecer? O tempo vai passar, e quando a gente chega no ano 1000 antes de Cristo, Davi agora é rei. Lembra que eu estava falando de Josué? Josué é da época dos juízes. O primeiro juiz foi Moisés, Josué, e vieram uma série de juízes. Depois que passou o tempo dos juízes, veio o primeiro rei, Saul, e depois Davi assumiu no lugar de Saul. Então Davi, quando assumiu o reino, ele assumiu, e Jerusalém não tinha sido conquistada ainda. E aí nós vamos ver em Samuel, olha o que vai acontecer aqui. Já passaram-se vários anos, passou a época dos juízes, chegamos no rei Davi. O rei Davi, isso aqui é 2 Samuel, cortou o 2 Samuel aqui. O rei Davi partiu com seus homens para Jerusalém para atacar os jebuseus, que a tribo de Judá na época de Josué não conseguiu expulsar da terra. Então Davi vai para Jerusalém, ataca os jebuseus que moravam naquela terra. Assim Davi morou naquele lugar, naquela fortaleza, Monte Moriá, região de Sião ali. Davi morou naquela fortaleza e chamou a cidade de Davi. E Davi foi conquistando. Então, no ano 1000 antes de Cristo, os judeus, os israelitas, porque aí ainda eram israelitas, eles tomam posse de Jerusalém, ano 1000 antes de Cristo. Davi invade Jerusalém, expulsa os jebuseus e toma posse. Nessa época, a capital do reino de Judá era Hebrom. Davi então pega a capital de Hebrom e transfere para Jerusalém. No ano 1000 antes de Cristo, os judeus, eles então tomam posse da cidade de Jerusalém, terra que Deus prometeu a Abraão, a sua descendência, por aliança perpétua para sempre. O que acontece? Ano 1000, nós estamos então agora no reinado de Davi, que toma posse de Jerusalém, estabelece ali a capital. Nesse tempo, queridos, é importante eu voltar um pouquinho no tempo para dizer para os irmãos que um pouquinho antes aqui, o reino de Judá, ele tinha sido, um pouquinho na frente, o reino de Judá, ou Israel, que eram 12 tribos, vai se dividir em 2 nações. 10 tribos ficam no norte, a capital é Samaria. 2 tribos ficam lá embaixo, no sul, a capital era Hebrom, depois Judá. Então lá embaixo ficaram 2 tribos, o reino de Judá. Essas 2 nações vai enfrentar 2 cativeiros. A nação do norte, as 10 tribos do norte, são levados cativos no ano 721 para a Síria. E de lá, nunca mais voltam. De lá, essas 10 tribos desapareceram e até hoje não sabem onde elas estão. Elas foram aniquiladas. Então a metade, ou mais da metade, no caso 10 tribos, foram para o norte. Os assírios levaram para lá.
exterminaram com eles, acabaram com eles. E, eu falei 2 cativeiros, e a outra nação lá de baixo, Judá e Benjamim, são levados cativos também, só que para Babilônia. Nabucodonosor sitia Jerusalém no ano, se não me engano, 586 a.C., sitia Jerusalém, destrói Jerusalém, destrói o templo e leva esse povo para Babilônia. Hoje era o Iraque, né? Antigo Iraque, ou é o Iraque. Leva esse povo cativo. Só que, diferentemente das tribos do norte que desapareceram e foram aniquiladas e exterminadas do mapa, diferentemente, 70 anos depois, esse povo que estava na Babilônia volta para Jerusalém, que tinha sido destruída. Aí eles vão reconstruir a cidade, na época de Esdras. Neemias vai reconstruir os muros, Zorobabel vai reconstruir o templo de Salomão, que havia sido destruído. O profeta Ageu é contemporâneo desses homens, e foi naquela época em que o povo voltou, mas cada um estava preocupado em reconstruir a sua casa, reconstruir a sua vida pessoal, e estava abandonando a casa de Deus. Aí o profeta Ageu chega e fala: olha, vocês não podem fazer isso. Aí é quando o povo então vai se voltar para ajudar a construir o templo de Zorobabel nessa época. Então veja bem, 10 tribos desapareceram, sumiram do mapa. 2 tribos ficaram, 2, Judá e Benjamim. Benjamim era a menor tribo de todas as 12, era um povo bem pequenininho. Então teve a proeminência da tribo de Judá ali no sul. Por conta da proeminência, criou então um reino de Judá. E aqueles moradores ali, que eram os benjamitas e os das tribos de Judá e Benjamim, então eles ficaram residindo ali naquele reino. Mas por conta da proeminência de ser maior, Judá, prevaleceu o nome Judá. E de Judá veio o nome judeus. Explicando isso para dizer que aqui surge os judeus, o nome judeu. E aí a gente vai ver isso em alguns textos da Bíblia, né? Deixe-me ver aqui esse texto. Nessa mesma época, o rei de Edom reconquistou a cidade de Elate, expulsou os judeus. Está vendo? Aqui já são chamados de judeus. Por quê? Porque deriva de Judá, uma das 2 tribos que ficou no sul, porque as tribos do norte desapareceram. Então vamos lá. 1000 anos antes de Cristo. 1000 anos, Davi conquista a cidade. O tempo vai passar, tem esses cativeiros, o reino de Judá vai continuar existindo. Quando chega, queridos, próximo ao advento do Messias, os romanos, perceba que lá no ano 700, quem estava dominando o mundo eram os assírios, levou as tribos do norte cativa. Pouco mais na frente foram os babilônios, mas agora, na época que Cristo vai chegar, quem está dominando o mundo são os romanos. Jesus, quando nasce, era Roma que dominava a região da Judéia. E aí, meus queridos, vai acontecer algo, porque Jesus nasce, tem o seu ministério, ali Jesus cresce, ali Jesus exerce seu ministério, ali Jesus morre, ele vai à cruz, é sepultado, ressuscita, é ascendido ao céu. Os discípulos vão dar continuidade no projeto de Jesus Cristo, por isso que nós estamos aqui hoje. Os discípulos vão dar continuidade, mas no ano 63 depois de Cristo, já agora na nossa era, na era cristã, no ano 63, começa uma guerra entre judeus e romanos. Os romanos oprimiam muito os judeus. Começa uma guerra, porque os judeus não queriam pagar os altos impostos colocados por Roma. Começa uma guerra no ano 63, 66, vai até 70. No ano 70, preste atenção, os judeus, aquela nação, está ali. Mas no ano 70, o imperador de Roma chamava-se Vespasiano.
o general do seu exército chamava Tito, e Vespasiano, que era filho dele, e Vespasiano dá uma ordem a seu filho Tito, Tito era filho de Vespasiano, para que invadisse Jerusalém. E o general Tito invade Jerusalém de forma crudelíssima, de forma avassaladora, coloca fogo em Jerusalém, destrói a cidade, queima o templo, rouba os utensílios sagrados do templo, coisa que estava lá no lugar santo lá do templo, no lugar santíssimo, que só o sumo sacerdote tinha acesso. O general Tito pega, e o general Tito vai fazer o seguinte: quando você vai em Roma hoje, você vai encontrar isso aqui, ó, que é o arco de Tito. Bem nessa lateral aqui, nós vamos encontrar isso aqui, ó. E o general Tito volta para Roma, e ele leva o candelabro, e ele leva ali o lugar, os utensílios sagrados, né, a menorá, eles levam os utensílios sagrados, e ele exibe aquilo como troféu. Nós invadimos Jerusalém, nós tocamos fogo em Jerusalém, nós derrubamos o templo, nós destruímos tudo, e a prova está aqui. Ele levou isso como troféu, e está lá no arco de Tito em Roma. Quando a gente vai lá, a gente vê isso daqui. Aí, queridos, vai acontecer algo marcante na história dos judeus, porque quando o general Tito invade Jerusalém, os judeus são expulsos de Jerusalém. Começa a acontecer o que chamamos de diáspora, que é a dispersão dos judeus para o mundo. Eles não ficam mais em Jerusalém, Jerusalém é totalmente destruída. Eles se espalham para todas as partes do mundo, em especial para a África, Ásia e Europa. E aí, o que vai acontecer? Vai ficar uns poucos judeus lá. Esses poucos judeus que ficam lá, vai chegar um momento em que eles vão tentar resistir, vão enfrentar, aí vai acontecer a última resistência lá em Massada, que é uma história extraordinária. Depois procurem conhecer a história dos judeus em Massada, que foi o último grupo, né, que se rebelou contra Roma e foi destruído, né, foram todos mortos lá em Massada. Acontece então que os judeus se espalharam para o mundo. Eles perderam a sua terra, eles perderam o seu lar, eles perderam o lugar de adoração, eles perderam a terra que era deles por promessa de Deus desde os tempos antigos. Eles perdem Jerusalém, que foi conquistada por Davi, e esse povo então se espalha para o mundo. Veja que eu estou falando do ano 70 depois de Cristo. No século II, entre os anos 132 e 135, o imperador de Roma, Adriano, tinha uns poucos judeus na região, e vai empreender uma batalha contra Roma de novo, tentando reconquistar a cidade, tentando retomar aquilo que era deles de volta. E aí o imperador Adriano foi muito cruel, porque o imperador Adriano, ele vai, de forma cruel, invadir Jerusalém, vai acabar de vez com os judeus que estavam ali. Os últimos judeus que estavam ali definitivamente também foram espalhados para o mundo. Aquela nação que existia, acabou, deixou de existir. E aí, o que o imperador Adriano vai fazer? Ele vai fazer o seguinte: ele vai mudar o nome de Jerusalém, ele vai mudar o nome de Jerusalém, ele vai dar um novo nome para Jerusalém, e ele vai dar o nome de Filistina, que é a mesma coisa que Palestina. Então ele vai dar o nome de Filistina. O que significa Filistina? Terra dos filisteus. Quem são os filisteus na Bíblia? Os arqui-inimigos de Israel durante todos os tempos. O inimigo número 1 de Israel, que durante todos os tempos de Israel, os judeus, os hebreus, esse povo estava tudo lutando contra os filisteus. Aí Adriano, só para provocar, para matar na unha: vou tomar essa cidade de vocês vão espalhar, nunca mais vocês vão pisar aqui. O nome disso aqui agora não é mais Judeia, o nome disso aqui agora é Filistina, ou Palestina. Percebam
que só agora, no século II, aparece o nome Palestina, naquela região da Judéia. Na Bíblia, não vai aparecer o nome Palestina. No Alcorão, esse nome Palestina é um nome que surgiu, através do imperador Adriano, no século II, para provocar os judeus. Além de tomar a terra, colocou o nome na terra, o nome dos inimigos de Israel. O povo de Israel vai ficar então espalhados pelo mundo. Dessa época, a maior parte no ano 70, depois no século II, até 1900. Quase 2000 anos o povo espalhado. Queridos, para exterminar um povo, para acabar com uma raça, você tem que acabar com a língua, você tem que acabar com a religião, e você tem que tirar o território. Um povo, quando se espalha, a tendência é que perca a língua, porque cada um vai para um lugar com uma língua diferente. Esse povo ficou distante da sua terra natal por quase 2000 anos. E aí, vai acontecer algumas coisas, porque nessa época, então no século II, Adriano vai dar o nome de Filistina, Palestina, para aquela região. E aí, queridos, olha só, século II, no século VII, vai surgir um homem, o nome dele, no nosso português, é Maomé, nasce em Meca, na Arábia Saudita. Maomé, ele vai surgir 610 depois de Cristo, e Maomé, ele vai então criar a religião islã. Ele vai criar a religião islã. Ele afirma que lá na Arábia, ele recebe uma revelação do anjo Gabriel, e através dessas revelações, ele então começa a pregar, e ele diz ser o último profeta. Ele diz ser um profeta, ele diz ser o profeta mais recente, o último profeta de Deus, né? E aí, Maomé então vai criar o Islã. Tempos depois, seus seguidores vão escrever a Bíblia deles, o Alcorão. E perceba que o povo de Israel está espalhado pelo mundo, desde o ano 70 e do ano 130, ano 600, naquela região ali os judeus não estão espalhados pelo mundo, e surge Maomé, cria o Islã. Só que nesse tempo que os judeus foram dissipados para várias nações, ali naquela região, outros moradores tomaram posse. E todo mundo que passou a morar ali, eram chamados de palestinos. Os palestinos que estão ali, não são os árabes descendentes de Ismael, são gentes vindo da África, vindo de várias partes, mas eram chamados de palestinos por conta da região que o imperador Adriano deu o nome de Palestina. Então veja, anos 70 e anos 130 os judeus se dispersam, anos 600 surge Maomé, cria-se o Islã, e o povo daquela região então passa a seguir a religião islã, que são os chamados muçulmanos. Aí os muçulmanos estão ali do ano 600 até, olha só, ano 600, até o ano 1900 e pouquinho agora, no século passado. Porque nesse tempo, os judeus estão longe. E no século XVIII, século XIX e XX, os judeus começaram a sofrer uma perseguição terrível na Europa. De tal forma que, lá na Segunda Guerra Mundial, morreram mais de 6 milhões de judeus por perseguição na Europa. Quando acontece então essa perseguição na Europa,
O que é que vai acontecer? O mundo vai ficar sensibilizado. 6 milhões de judeus morreram no Holocausto. Acabou a Segunda Guerra em 1945. Os países se reuniram. A ONU, que foi criada em 46, se reúne e fala: gente, nós temos que criar um Estado para Israel na Palestina. E aí, o Reino Unido, os britânicos, fizeram uma proposição e apresentaram para judeus e palestinos. E a proposição era: cria-se nessa região um Estado judeu, um país, uma nação, e cria outro palestino. Vamos dividir isso aqui entre vocês dois, para vocês pararem de brigar. E Jerusalém não fica nem com o judeu e nem fica com os palestinos. Jerusalém fica no controle da ONU, porque é uma terra de todos os povos. Os judeus de pronto aceitaram, mas os palestinos recusaram, não aceitaram. O pedaço de terra que estava sendo dado para os judeus era desse tamanhozinho, cerca de 20%. O pedaço que era para os palestinos era muito maior, quase 80%. Mas ainda assim os palestinos rejeitaram. Os britânicos, então, diante da negativa dos palestinos, pegam essa proposta e levam para a ONU. No ano seguinte, 1947, a ONU, então, no dia 29 de novembro, já falei isso aqui, vai aprovar a resolução 181, que vai autorizar a criação de 2 estados. Ela está em vigor. Só que os palestinos, mesmo com a aprovação da ONU, os palestinos não aceitaram. Nós não queremos os judeus aqui, essa terra é nossa e os judeus não vão vir para cá. Só que no ano seguinte, 1948, no dia 14 de maio, os judeus declaram a sua independência, porque nessa época foi feita uma grande campanha para que os judeus retornassem para a sua terra. Os judeus que estavam espalhados pelo mundo todo, foi feita uma campanha para que eles retornassem. Não era fácil, mas eles retornaram. De forma que em 48 tinha cerca já de 500 mil judeus lá. E tinha cerca de 1.300.000 palestinos no mesmo lugar. Então vocês imaginam, naquela região que eu mostrei o mapa para vocês, tem ali 1.300.000 palestinos, 500 mil judeus. E aí, o que vai acontecer? Israel vai declarar. No dia seguinte, irmãos, no dia seguinte que Israel declarou a sua independência, os países que estavam em volta de Israel, atacaram simultaneamente Israel, querendo destruir Israel, querendo acabar com Israel. Todos os países ali em volta se uniram. O Egito lá embaixo, a Síria aqui do lado, nessa época Transjordânia, a Síria do lado, um pouquinho mais acima, e o Egito, e a Arábia Saudita, os países se reuniram para atacar Israel, na Guerra da Independência em 1947, em 1948, 49, Israel venceu essa guerra. Agora, irmãos, uma coisa tão interessante, olha só que coisa interessante. Vou mostrar uns mapas aqui para esclarecer melhor para os irmãos. Antes da criação do Estado de Israel, essa área verde aqui era a área da Palestina. Em 1920, essa área todinha está no controle dos britânicos, que tinha vencido a guerra contra os otomanos na Primeira Guerra Mundial. E aí, aqui em 1947, aqui era a proposta de divisão da Palestina. Essa parte mais clara seria o Estado judeu, essa parte mais avermelhada seria o Estado árabe, e essa bolinha branca aqui, a Jerusalém, não seria nem de um nem de outro. A ONU controlaria e seria uma cidade de todos os povos. Então, em 1947 a terra está desse jeito. Quando Israel declarou a sua independência, Egito, Transjordânia, Síria, Líbano e vários outros países da Liga Árabe vieram para atacar Israel. Acontece o primeiro milagre, porque assim como Deus um dia enviou um anjo e matou 185 mil soldados assírios, nesse dia, irmãos, uma nação que tinha acabado de declarar independente, não tinha exército organizado, não tinha material bélico, não tinha nada, Israel consegue vencer
todos esses inimigos de uma vez só, porque Deus é com esse povo, Deus é com Israel. E aí o que é que vai acontecer? Em 1967 vai vir a Segunda Guerra. Os países vêm, Síria, Jordânia, Egito e Líbano, que está lá em cima, vai lutar contra Israel. É a chamada Guerra dos 6 Dias, outro milagre, outra coisa sobrenatural, porque em 6 dias Israel vai vencer todos esses inimigos de uma só vez, e com um detalhe: além de vencer, Israel ainda anexou parte do Egito, anexou a Cisjordânia, que está essa parte aqui, anexou as colinas de Golã, anexou Gaza e anexou Jerusalém Oriental. Em 6 dias, Deus agiu em favor desse povo, e esse povo consegue vencer todos os seus inimigos e ainda invade a terra deles. Aí, a partir de 67, Israel então aumentou o seu território, pegou aqui a planície do Sinai, pegou as colinas de Golã, aqui Gaza, que é esse pedacinho bem aqui, Jerusalém Oriental, Cisjordânia e as colinas de Golã. Isso em 1967. E aí vai ter em 1973 uma outra guerra. 1973 vai ter a guerra do Yom Kippur. Yom Kippur para os judeus é o dia do perdão. A guerra do Yom Kippur foi um conflito armado ocorrido em 73, envolvendo israelenses e árabes na região do Canal de Suez, na fronteira do Estado de Israel com o Egito. Os israelenses construíram uma linha de fortificações em Suez para garantir a proteção dos territórios conquistados na guerra de 67. Egito e Síria se opuseram a tal ação e entraram em conflito com Israel no dia 6 de outubro de 73, data do início do feriado do Yom Kippur. A guerra do Yom Kippur se encerrou em outubro de 73, com a vitória de Israel mais uma vez, porque Deus é com esse povo. Em 1978, israelenses e egípcios, presta atenção, em 1978, israelenses e egípcios vão assinar um acordo de paz. O Egito vai reconhecer a existência do Estado de Israel pela primeira vez, tornando-se o primeiro país árabe a reconhecer a independência de Israel. Nesse acordo, Israel devolve essa parte aqui para o Egito. Essa parte então voltou para o Egito na guerra de 73 mediante um acordo. Quando foi em 94, essa parte aqui, que é a Cisjordânia, foi devolvida para a Jordânia mediante um acordo de paz, e a Jordânia foi o segundo país a reconhecer a independência do Estado de Israel. Hoje, entre os árabes, somente Egito e Jordânia reconhecem Estado como Israel. Mas para esse acordo, Israel devolveu isso aqui que tinha conquistado em 67, e também devolveu isso aqui que tinha conquistado em 67. Apesar de estar aqui dentro, aqui inclui Belém, inclui Jericó, várias cidades que quando a gente vai a Israel a gente visita. A polícia, aqui o policiamento aqui é dos judeus, mas o povo que está aqui são os árabes. Até hoje as colinas de Golã também. Agora até hoje Gaza está em poder dos árabes, e árabes, eles não têm para onde sair, porque para cá eles não entram, porque são inimigos, para aqui eles não entram, assim, entre aspas, porque os palestinos que estão brigando hoje com Israel, é um grupo extremista, um grupo terrorista, e que não representa os palestinos. Tem muitos palestinos daqui, que trabalham em Israel, só atravessa a fronteira, trabalham em Israel. Hoje, Gaza tem essa fronteira com Israel, e aqui no finalzinho com o Egito, porque toda essa parte aqui hoje é do Egito, e do outro lado o mar Mediterrâneo. Então, queridos, em 73 aconteceu isso. Agora, no dia 7 de outubro de 2023, o grupo terrorista Hamas invade Israel. O grupo terrorista invade Israel, causa essas barbáries que nós temos visto, onde matou idosos, crianças, pessoas inocentes, pessoas trabalhadoras, sequestrou outras, abusaram de outras. Agora,
há pouco tempo. E por isso, Israel está atacando. Israel diz que só vai parar quando tomar de volta Gaza. Por quê? Porque Gaza, Israel conquistou em 67, só que em 2005, também por um acordo de paz, em 2005, Israel devolveu Gaza para eles. Israel quer a paz, mas os palestinos não querem paz. Os palestinos querem destruir, apagar do mapa, aniquilar os judeus. Então, queridos, aconteceu isso daí em 67, mas agora acontece essa situação. Hoje, a fronteira de Israel está assim, né? As fronteiras atuais de Israel, essa parte aqui é Cisjordânia, que são árabes, aqui Gaza, árabes, e toda essa região de Israel. Só que tudo isso daqui é terra de Canaã, é terra que Deus prometeu para os descendentes de Abraão. Toda essa região aqui, ó, toda a região, aquele mapa que eu mostrei para os irmãos, essa aqui, ó, toda essa região, isso aqui, tudo é Canaã, tudo é a região que Deus prometeu a Abraão e aos seus descendentes. Então no dia 7 houve essa situação. Hoje, 75 anos depois da criação de Israel, a paz entre palestinos e israelenses está mais distante do que a gente possa imaginar. Atualmente Israel só tem fronteiras definidas com o Egito e com a Jordânia. Israel e o Líbano ainda não chegaram a um tratado de paz para definir a sua fronteira. Essa fronteira não foi suficiente para evitar pelo menos 2 guerras naquele território, em 82 e em 2006, Líbano e Israel, e vários conflitos menores, primeiro entre tropas israelenses e guerrilheiros palestinos, e depois entre Israel e o Hezbollah, que é um outro grupo armado, não é? Uma facção muçulmana xiita ao sul do Líbano. Enquanto isso, a fronteira de Israel com a Síria permanece indefinida. A ONU considera as colinas de Golã território ocupado por Israel, enquanto os israelenses as veem como um território que ainda está em disputa para ser definido. Então, queridos, essa é a história. Essa é a história. E a Bíblia vai nos dizer que quando Cristo retornar à terra, Ele se estabelecerá como Rei de Jerusalém. A Bíblia diz que quando Cristo voltar, quando Jesus voltar, Ele vai ser sentado, ou Ele vai se assentar no trono de Davi. Os pactos incondicionais exigem uma volta literal e física de Cristo para estabelecer o seu reino. O pacto de Abraão prometia a Israel uma terra, uma posteridade, um governante, uma bênção espiritual. Jesus, quando voltar, toda essa região que hoje é disputada vai estar em poder dos judeus, porque foi uma promessa que Deus fez a Abraão, de que daria a seus descendentes por aliança perpétua, para toda a vida. Então Jesus vai voltar, e quando Ele voltar, Ele vai tomar posse. Anne, por favor, coloca aí Lucas 1, 32 e 33 na tela, por favor. Lucas, esse texto está falando do nascimento de Jesus, quando o anjo conversa com Maria. Lucas 1, 32 e 33. Jesus já veio a esse mundo, mas foi rejeitado. Crucificaram o nosso Jesus, não aceitaram Ele como Messias, como Salvador, o Redentor de Israel, mas Ele era o Rei de Israel. Ele entrou em Jerusalém como Rei de Israel, e de fato Ele era o Rei, mas Ele vai voltar. Ele vai voltar num momento em que Israel vai estar numa guerra, e as nações do mundo vão se voltar contra Israel, e Israel vai se ver acuado, encostado na parede. E a Bíblia diz que Jesus vai descer, vai pisar o monte das oliveiras, com assopro da sua boca vai destruir os inimigos de Israel. Você pode pensar, mas com um assopro, como assim? Irmão, se você olhar tanto milagre que Deus já fez por esse povo, é anjo matando o exército, é mar se abrindo e eles passando em terra seca, é tocando buzina e muros de 7 metros de espessura, de largura, caindo no chão.
Deus sempre fez milagres para resgatar esse povo, para salvar esse povo. Jesus vai voltar. Alguém do mídia, por favor, me ajude, coloque aí Lucas 1, 32, 33. Queria só esse texto, deixa eu achar ele aqui, que eu vou ler esse texto, Lucas. Este será grande, está se referindo a Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Versículo seguinte: ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e seu reinado não terá fim. Jesus vai voltar, essas guerras vão acabar, e o que Deus prometeu a Abraão e a sua descendência vai se cumprir. Só que antes disso acontecer, Jesus vai voltar para a igreja, vai arrebatar a igreja, vai nos levar para o céu. Fique de pé em nome de Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa. Lucas capítulo de número 21. Lucas capítulo de número 21. Pode colocar na tela, por favor. 21, 20. Olha o que diz Lucas, queridos. Lucas capítulo 20. Coloquem no telão, por favor. Lucas 21, 20. Quando, porém, vocês virem Jerusalém sitiada de exércitos, saibam que está próxima a sua destruição. Então, os que estiverem na Judeia fujam para os montes, os que se encontrarem dentro da cidade saiam dela, e os que estiverem nos campos não entrem na cidade, porque esses dias são de vingança, para se cumprir o que está escrito. Ai da que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações. Olha só, serão levados cativos para todas as nações. Quantas vezes já aconteceram isso? E até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Versículo 26. Haverá sinais no sol, 25, haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. 26. Haverá pessoas que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, levantem-se e fiquem de cabeça erguida, porque a redenção de vocês se aproxima. Jesus ainda lhes contou outra parábola, dizendo: olhem para a figueira e todas as árvores. Quando veem que começam a brotar, vocês mesmos sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem acontecer essas coisas, saibam que está próximo o reino de Deus. Em verdade lhes digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Essas palavras foram ditas por Jesus e é uma palavra dirigida aos judeus. Observem, quando vocês virem a figueira brotar, saibam que está próximo o tempo. A figueira representa Israel, é um dos símbolos de Israel. Quando é que Israel começou a brotar? Jesus, quando estava aqui na terra, falou essas palavras. No ano 70 depois de Cristo, os judeus se espalharam pelas nações, mas eles voltam no ano, quase ano 2000, 1948, e nasce a figueira, nasce Israel. Isaías 66 vai falar: poder-se-ia nascer uma nação num só dia, se referindo a esse dia da declaração da independência de Israel, em 48. A nação de Israel, ou a figueira, está brotando. Jesus diz: é o começo. Mas tem um fato interessante, porque no versículo último que a gente leu, 32, fala: é o fim dos tempos, está próxima a redenção, mas não vai passar essa geração sem que tudo aconteça. Geração
pode ser considerada 100 anos, de uma geração para outra. Imagine se em 1948 iniciou tudo isso com o ressurgimento da nação de Israel, com o brotar da figueira. Uma geração de 100 anos dá 2048. Não estou afirmando que Jesus vai voltar em 2048, mas eu estou afirmando para você que tudo nos mostra que nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na face da terra. E aí eu preciso estar preparado, você precisa estar preparado, nós precisamos estar preparados, porque o dia do Senhor vai ser num piscar de olhos, vai ser muito rápido e não vai dar tempo de se preparar. Estejamos atentos, porque Israel, alguns dizem que é o relógio de Deus, né? Nós vamos encerrar. Você compreendeu essa história? Eu fui claro para os irmãos acerca das origens do porquê dessas guerras? Os irmãos sabem de quem é essa terra agora?